a profecia que o Senhor declara por intermédio de Josué e repete em Atos, né, por meio de Paulo, quando ele está no cárcere e aquele homem está lá preocupado, e agora, né, o Senhor desceu aqui, quebrou as cadeias, cadê os presos? E Deus usa Paulo ali para evangelizar aquele homem, e a palavra do Senhor chega àquele homem, que era gentil, que não sabia nem que dia era aquele, mas viu, contemplou visivelmente a glória de Deus, e sobre ele foi liberado uma bênção, foi liberado a palavra, o evangelho de Cristo, e ele e a casa dele foram alcançadas, foram salvas. E não é diferente nos dias de hoje, quando a gente recebe a palavra de Deus, quando a gente recebe o evangelho de Cristo, é só você, é quem está ao seu redor. E quem é que está ao seu redor? Seu esposo, seu filho, ou a sua esposa, seus filhos, é os seus irmãos, é o seu pai, a sua mãe. Eles recebem, porque o que Deus derrama em você é como ele fala lá em Êxodo, quando ele unge Arão. O óleo que descia sobre Arão desceu sobre os filhos dele, sobre a casa dele. Então é uma promessa que Deus faz e ele não volta atrás. E ele deixa muito claro quando ele fala, né, na palavra dele: não sou homem para que minta, e nem filho do homem. Por acaso, ele diz assim, ó, por acaso sou eu homem ou filho de homem? Não! Ele é todo poderoso, o nosso Criador. Então, quando ele promete, ele garante, ele tem compromisso com a palavra dele. E uma vez que ele tem um compromisso com a palavra dele, nós agora temos que entrar na linha. Sobre o processo, sobre o caminho. E muitas das vezes, uma palavra citou, e eu uso muito também, imediatismo. Eu quero agora, tem que ser agora. Não, cara pálida, fica quieta. Não é do seu jeito, não. É do jeito dele. Se submeta a ele. O que é que Tiago vai dizer? Submeta a Deus. A palavra dele. Resista ao mal, à tentação, ao diabo, e ele fugirá de vós. E a tentação fugirá de você, e os problemas fugirão de você. Por quê? Porque você está submetido ao princípio da palavra de Deus. Então, quando você está debaixo da palavra dele, fazendo o que ele está ordenando, ele vai sim lhe dar vitória. Porque ele tem compromisso com a palavra dele. E ele tem um compromisso com a palavra dele. Quando ele disse que faria, ele vai fazer. Mas você precisa estar submetido à palavra dele. E muitas das vezes nós não queremos viver isso. Porque o salmista Davi aqui recita esse salmo? Porque ele estava submetido à palavra de Deus. E por ele estar submetido à palavra de Deus, ele então estava desfrutando do cumprimento da promessa de Deus. Há quem diga que ele recita esse salmo aqui por conta do episódio que aconteceu na vida de Esdra. Que depois de 70 anos de cativo, eles recebem a liberdade, né? A gente vai dizer assim, a liberdade de sair do cativo babilônico. Ou também quando o povo de Israel sai do Egito, cativo também. Aqui também esse salmo faz essa menção também a esse momento em que Deus usa Moisés. Olhe o grande diferencial. Não foi Moisés que tirou o povo do Egito. Foi a promessa de Deus, a palavra de Deus, que ele tem compromisso com a palavra dele. Usou Moisés, usou o Esdra e tirou o povo do cativo. Por quê? Porque o povo se submeteu à palavra de Deus. O povo passou a orar, o povo passou a jejuar, o povo passou a adorar, o povo voltou a reconhecer a soberania de Deus. Então, quando o povo se humilhou, adorou e buscou a face do Senhor, o que não tinha outra alternativa, senão Deus cumprir a promessa, a palavra dele, que era o que? Tirar do cativo. Mas é necessário a submissão à palavra de Deus. E aí aqui às vezes a gente acha, eu vou aceitar isso,
Se você não aceitar isso, vai aceitar o quê? Né, meninas? Se não aceitar isso, vai aceitar o quê? O fardo pesado, o jugo desigual, as tentações, as provações. Ah, mas eu nasci, não foi para viver isso. Realmente, ele te criou para você não viver isso. Mas a dureza do seu coração, a incredulidade, lhe afastou da criação dele. Então, quem tem que voltar para o centro da vontade dele, lamento falar isso, né? Somos nós. Somos nós que temos que nos afastar do nosso orgulho, do nosso eu e se humilhar. É por isso que ele fala: se o meu povo se humilhar e buscar a minha face. E quando a gente está buscando a face do nosso Deus, do nosso Criador, do nosso Pai, a gente ativa a nossa identidade de filha, de filhos. E uma vez que ativamos a nossa identidade de filhos, ele então vem e nos socorre. Então não tem esse negócio do imediatismo. Ah, eu quero agora, tem que ser agora. Não. Você quer agora, então se humilha. Você quer agora, então busca. Você quer agora, então começa a plantar. Começa a descer na casa do oleiro. Começa a pegar as sementes que ele, impressionante, que ele é o agricultor, ele dá a semente, ele volta e rega e ainda faz você colher com júbilos e, né, com alegria. Então, quando você se submete à palavra dele, que você volta para o centro da vontade dele e aceita o caminho que ele tem declarado sobre você, ele ainda vai trazer alegria na hora de você colher. Ah, mas eu plantei. Você plantou o quê se você não planta nada de você mesmo? Você só planta aquilo que ele manda que você plante. Ah, mas eu tô colhendo o que eu não plantei. Será? Será que às vezes a gente desdenha, né? Ultimamente até que não, porque tem sido algo muito batido do mundo espiritual. Mas quantas vezes lá atrás desdenhamos do mundo espiritual? Achando que só existia o bem, só existia os céus. E hoje nós vemos nitidamente que existe sim, sempre existiu o inferno, né? O lado escuro da moeda, né? Vamos usar esse termo. Sempre existiu. E mais, mas eu só tenho 15 anos, eu só tenho 20 anos, eu só tenho 30 anos. Mas e a sua ascendência? Porque Daniel não foi ele que plantou o que ele colheu durante 70 anos no exílio babilônico. Mas, no entanto, ele colheu. Foi por causa dele? Não. E quando ele entendeu sobre isso, Deus, então, trouxe à memória a semente que ele plantou. Daniel, sim, plantou boas sementes. E porque ele plantou boas sementes do jejum, da oração, o texto, o capítulo 10 vai dizer o quê? Eu ouvi sua oração desde o primeiro dia que intentou. Ele pensou. Intentar é de pensar, é de imaginar, é de criar. Ele intentou no coração iniciar, Deus já tinha liberado a bênção. Mas por que não foi entregue? Porque houve um conflito espiritual. E por que houve um conflito espiritual? Por causa do pecado dos seus pais. E aí, quando Davi chega aqui nesses salmos e recita, né, Daniel se encaixa muito bem aqui. Ele plantou boas sementes e ele voltou colhendo os frutos. Olha que Daniel se tornou o profeta daquele momento, muito honrado e respeitado. Por quê? Porque ele plantou uma boa semente. E por ele ter plantado uma boa semente, mesmo estando no asilo, ele colheu com alegria. E todos os respeitavam, todos os honravam. Ao ponto do próprio rei dizer: Daniel, que Deus seja contigo. Deus já estava com o Daniel. E por intermédio de Daniel, Deus alcançou o rei.
Por conta de Daniel, o povo foi alcançado, o rei foi alcançado. Então, por conta de você se submeter à palavra de Deus, a sua casa vai ser alcançada. A sua família será alcançada. Porque você vai se submeter. Vou pagar o preço? Infelizmente. Ou eu diria até felizmente, porque a recompensa não está no processo. A recompensa está no final do processo. A recompensa está no final. O final é melhor do que o começo. A palavra do Senhor já nos ensina isso. Então, passem pelo processo, vivam o processo confiante, convicto do que está te esperando lá na frente. Isso é muito lindo. Então, se verdadeiramente estamos com o coração aquebrantado, com o coração voltado para Deus, tudo que Deus já iniciou declarando aqui, ó, desde o início, o louvor, eu vou viver. Eu vou viver uma virada, eu vou viver. Se você receber isso e cravar isso na tábua do seu coração e viver o processo que Deus tem declarado, você sim vai viver uma virada. 2024 foi um plantio, para 2025 ser a colheita. Ah, Lília, mas eu fiz tudo errado, então 2025 vai ser o plantio, vai ser o alinhamento, vai ser a correção, para 2026 você viver a colheita. Agora precisa fazer o quê? Se submeter, porque Davi só recitou esse salmo porque viveu, porque se submeteu à palavra de Deus. Plantou com choro, com dor, debaixo de sol quente, debaixo de chuva, mas colheu. E colheu com alegria, e colheu com celebrações, né? Colheu com abundância, colheu com fartura, porque não foi só para ele, não foi só sobre ele. Foi para todo o povo, foi para toda a nação. Então, quando a gente tira o orgulho, o egoísmo, a soberba de só meu, de só eu, de só pra mim, e não é por reino, é por reino, é por reino. Deus só tem, meu Deus do céu, ele zela pela promessa dele. Ele vai derramar porção sem medida. Foi o que ele disse, e derramarei porções sem medidas, e abrireis a janela dos céus, e derramarei porções sem medidas. Lá em Malaquias, ele disse isso. Então, se a gente se submete à palavra dele, se a gente vive o que ele tem nos ordenado para hoje, para o plantio, com certeza na colheita, também viveremos o que ele está declarando já ao nosso respeito. Ele diz para Ezequiel, pode esses ossos viver? Aí Ezequiel, muito sábio, tu dizes. Porque ele sabia que dele, ele não podia nada, ele sabia que dele não ia acontecer nada. O que ia acontecer ali? Os ossos virar areia. Dele mesmo era isso que iria acontecer. Mas quando ele disse assim, tu dizes, o que o Senhor disser, tá dito, então vai acontecer, e assim sucedeu. Mas ele disse o que? Então agora declara, agora profetiza, agora verbaliza o que eu estou dizendo. E muitas das vezes a gente não declara o que Deus está dizendo, a gente declara o que o nosso coração está dizendo, o que a nossa carne está dizendo, ou o que o vizinho está dizendo. Seu filho não vai dar para nada. Ah, é verdade, meu filho não vai dar para nada. Ah, seu casamento já está falido. Ah, é verdade, meu casamento já está falido. Ah, não vai ter jeito, você nasceu pra não ser ninguém. Ah, é verdade, eu nasci pra não ser ninguém. E Deus está dizendo assim, ei, você é a minha imagem, a minha semelhança. Pega um pedaço de mim, que sou luz, e que dissipo treva, e que faço acontecer no deserto, onde todo mundo pensou que não ia florescer, e eu faço florescer, declara. E a gente insiste em querer não declarar. Porque Davi colheu com alegria, viveu a abundância, carregou a semente preciosa, porque ele disse assim, não, eu não, tu tá dizendo, é você que disse, porque o que o meu pai disse, o que o meu Deus disse, o que o meu Criador disse, é que eu vou colher com alegria e vou carregar sementes preciosas. Então, no meu ventre é bem-aventurado, né? Maria ouve, bem-aventurado o fruto do seu ventre. Então, meu ventre é bem-aventurado. Meu filho vai ser sim profeta, meu filho vai ser sim empresário, meu filho vai ser sim bem-sucedido, o meu casamento vai ser sim restaurado. Eu vou viver essa promessa, eu vou viver a virada, em o nome de Jesus. Então, se submeta à palavra de Deus.
para poder colher, para poder recitar em 2025 o que o Salmo 126 declara a nosso respeito. Amém?